Você sabe o que é climão? Se você não sabe o que é climão, eu vou te mostrar hoje com um exemplo claro do que aconteceu no programa de ontem do Luciano Huck com o Carlinhos Maia e Dona Déia. Porque o climão, gente, rolou até mesmo no programa com lavagem de roupa suja nas redes sociais. Eu vou te contar essa treta envolvendo o apresentador, o Carlinhos Maia e a mãe de Paulo Gustavo agora. Mas antes, já vai clicando nesse like aí só para você me ajudar aqui. Clica aí no like, vai, não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui pro nosso canal. E claro também, mais do que nunca, eu quero saber o seu comentário. Você tá do lado de quem nessa confusão toda? Do apresentador, do Carlinhos Maia ou da Dona Déia? Vamos lá? Ontem, dia 19 de janeiro, o Luciano Huck recebeu Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores da internet no Brasil, ali no palco do programa. Recebeu uma espécie de homenagem, contou a história ali do influenciador, que ele foi adotado, o trabalho deles nas redes sociais, isso e aquilo. Ok, uma homenagem normal. O problema mesmo, gente, foi uma fala que Carlinhos Maia teve ali durante o palco, tá? Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, mas só pra contextualizar melhor. O Carlinhos, ele nessa fala, ele acaba dizendo que as pessoas, eu, você, a internet inteira, precisa pegar mais leve com os grandes influenciadores. Porque essas pessoas, elas vão errar. Diante a qualquer fala que elas possam ter sobre a vida, sobre qualquer posicionamento político, não político, sobre sexualidade, qualquer coisa. Ele diz que as pessoas estão muito ácidas, que elas precisam pegar mais leve e que o vídeo de internet as pessoas podem dizer o que elas quiserem. E é aí que o Huck dá-lhe uma invertida no Carlinhos Maia. Ele até sente depois, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, Maia fica, opa, peraí, ele não sabe muito bem pra onde ir, porque o Huck pega a palavra, toma a palavra do Carlinhos Maia e diz o seguinte, mais ou menos, né, ô Carlinhos, porque você, como você tá muito grande, como você tem esse privilégio de ter uma voz na comunicação, com o sucesso vem responsabilidade. Então não adiante você querer aí ficar falando tudo e ficar se escondendo atrás de uma máscara de que vídeo de internet pode falar qualquer coisa, porque não é bem assim não. Com o sucesso você precisa ter responsabilidade. Eu tenho um trechinho aqui do vídeo, quero saber o seu comentário sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha? Vejam E eu, só. eu acredito, até usar esse espaço aqui que é tão importante para o país, do lado de tantas pessoas que comunicam há tanto tempo, levem menos a sério pessoas que fazem vídeos caseiros. As pessoas querem cobrar de alguém que veio de uma cozinha do interior do Nordeste, que a gente entenda sobre tudo o que acontece com embasamento. Não existe uma faculdade para quem está na internet, não existe, nós somos o batalhão de frente nisso, então a gente vai errar muito porque a gente não estudou para isso. Tem inúmeras, inclusive eu faço até um apelo, tem inúmeras pessoas aí que... Vocês perceberam, né? Inclusive eu faço até um apelo, gente, até um apelo, porque as pessoas que, quem faz internet não tem uma faculdade, não tem a faculdade de ser influenciador digital. Então essas pessoas vão errar, é isso que ele tá falando. Sobre coisas importantíssimas e não são seguidas. E isso não é culpa minha. Eu vim pra cá com a minha mãe pra fazer humor, pra fazer graça pra vocês. Então não cobrem da gente algo que a gente não se propôs. Pelo contrário, sigam aí tantas pessoas que falam embasadamente daquilo que vocês Mas acham. por outro lado, Ó, agora que vai começar, porque o Luciano Huck, vocês perceberam, cortou a fala do Carlinhos, tá, e toma a palavra pra ele. Ele já começa. Mas por um outro lado, calma aí, que ele vai vir agora o Luciano Huck falando, olha, esse seu discursinho é mais ou menos, o Carlinhos, porque como você tá muito grande, você tem a responsabilidade de passar informações coerentes, né? Vejam só. concordo com você, mas eu acho que com o tempo a gente vai ficando, o tempo vai passando, a gente vai ganhando maturidade, a gente vai ganhando vivências, você passa a ter mais consciência do privilégio que é você ter tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Então, junto com o sucesso, vem a responsabilidade. Junto com o reconhecimento, vem ainda mais responsabilidade. Então, eu concordo com você, mas eu acho que quando você vira um influenciador do quilate que você é hoje, vem também a responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente. É isso, mas Cara, Luciano Huck foi certeiro neste posicionamento. Sabe o que é certeiro? Luciano Huck foi certeiro e falou completamente o contrário
do que o Carlinhos estava tentando se defender, tentando se esconder de uma responsabilidade que ele tenha adiante aos mais de 30 milhões de seguidores que ele possui, né? E agora, percebam que ele dá uma baqueada, ele não sabe muito bem para onde ir nessa tréplica, olha só. Tem total razão, mas é um programa diário, todos os dias. Então, todos os dias eu acho que tem muita coisa boa e muita coisa relevante que a gente coloca lá. Mas tudo que você falou aí, com certeza vou levar pro meu coração e eu vou prometo melhorar cada vez mais. Privilégio de ter aqui. Obrigado. Enfim, gente, tá aí. Essa é só uma parte da treta, tá? É só uma parte da treta. Meu comentário sobre isso aqui, eu concordo absolutamente com o Luciano Huck, tá? O Carlinhos Maia, cara, eu não tenho, assim, não sou fã do Carlinhos, não sigo o Carlinhos, nunca segui ele, sempre achei, não é o tipo de humor que eu gosto, tá? Essa é a realidade. Não vou ficar jogando hate nele aqui, mas não é o tipo de humor que eu gosto, deixa ele lá com as redes sociais dele, tá tudo bem, eu aqui, meu canal e vida que segue. Mas isso daqui é uma coisa que o Huck fala e que ele tem completa razão. O Carlinhos, ele tenta a todo custo se esquivar das responsabilidades que ele fala, das responsabilidades dele, né, como um grande influenciador. De fato, eu acredito que esses grandes influenciadores não têm faculdade. As pessoas vão errar. Eu acho que todo mundo é cabível de erro. O problema é você persistir naquele erro e se achar o bem bom, o gostoso, o milionário, como ele mesmo fala, como o próprio Carlinhos fala, e não querer aceitar uma opinião diferente. E na realidade nem é uma opinião, é um fato. Quando você escancara que aquilo está errado, independentemente do que você fale, o Carlinhos Maia não vai aceitar que aquilo ali está errado. E ele vai continuar batendo na mesma tecla. E é o caso ali do que a gente vai chegar lá na Dona Deia. Calma aí, tá? Mas sim, o Carlinhos Maia tenta se esquivar de uma responsabilidade de uma grande pessoa que ele é, gente. Ele é uma grande pessoa, ele é um dos maiores influenciadores do Brasil. Não dá para permitir que um dos maiores influenciadores do Brasil, uma pessoa que tem um alcance tão alto, fique com tamanha irresponsabilidade nas redes sociais e vem com esse discursinho em um programa de televisão falando: ai, vocês têm que pegar mais leve com o que a gente fala gravando no celular com uma câmera de celular. Não tem que pegar leve, porque assim como você, nós também somos um cidadão. Somos cidadãos aqui no Brasil que também temos os mesmos direitos, temos que saber o conhecimento da sociedade. E você tem sim uma responsabilidade sobre isso. Claro, a gente não tá cobrando, gente. Eu acho que essa questão é muito boa, né? Ninguém tá cobrando que o Carlinhos fala, olha, não é a militância, não é isso, né? Pelo amor de Deus. Até porque eu acho que o conteúdo dele é muito diferente, né? O conteúdo do Carlinhos é muito diferente disso. Mas você precisa agir com uma certa responsabilidade. Não dá para você ficar falando qualquer coisa na internet, sendo que está errado, e você não aceite que aquilo está errado. Aí você erra. Você não tem a humildade de saber que você está errado. O Carlinhos Maia deixou se levar muito, subiu muito na cabeça dele nos últimos tempos. Bom, a Dona Deia também se envolveu nessa confusão, tá, gente? Por quê? O que aconteceu? Esse programa que nós vimos agora, ele foi gravado ainda no ano passado, no início de janeiro, no início de dezembro, tá? E ele era gravado agora para janeiro, porque eles estão de férias, beleza? Ok. E aí, o que rolou? Mais ou menos ali, mais próximo do final do ano, pro dia 24, mais ou menos por ali, que o Carlinhos estava lá viajando com os amigos dele, ele fez uma brincadeira, não, ele fez um deboche referente à cantora Lineker. A cantora Lineker é uma cantora trans que ganhou aí diversos prêmios prêmios do Multishow, enfim, várias premiações por conta de um álbum. E nos seus stories, e olha os stories de novo, o Carlinhos Maia referiu a Lineker como ele, como o cantor. E se é uma mulher trans, o pronome é ela. E ele sabe disso. As pessoas alertaram ele. A comunidade foi lá no Twitter, marcou ele. Sabe o que ele fez? Ele cagou. Porque, de novo, o Carlinhos Maia acha que ele sempre está certo. Absolutamente nada do que ele diz está errado. Ele nunca está errado e ele nunca vai aceitar que as pessoas coloquem, que mostrem para ele que aquilo que ele está falando é errado. E ele cometeu esta homofobia em cima da cantora Lineker, utilizando o pronome ele. Sabe qual foi a defesa do Carlinhos Maia lá na época? Ah, e vocês... Ele tem ranço da comunidade, né?
ele diz que a comunidade o persegue, que ninguém gosta dele, isso, daquilo. E ele falou que ninguém fala sobre ele divulgar a música da Lineker no seu Instagram. Ele que é um dos maiores influenciadores do Brasil, ninguém fala sobre ele divulgar as músicas da cantora Lineker na sua rede social. Isso pegou ainda mais mal para ele. Sabe por quê? Porque a palavra que ele, o sentido que ele quis dizer do outro lado foi: olha, ô Lineker, eu divulgo a sua música aqui, mas eu posso te faltar com respeito, viu? Porque você não é um homem, você é uma mulher, né? Mas eu vou te chamar de homem aqui, eu vou te utilizar o pronome masculino, porque eu divulgo a sua música, sabe? Ninguém divulga a sua música, então isso me dá direito de faltar com respeito com você. É basicamente, gente, aquela historinha de patrão e empregado, sabe? Ai, como eu pago o seu salário, eu tenho o direito de te esculachar. Como eu pago o seu salário, eu tenho o direito de ser racista com você, de ser homofóbico com você. Onde essas pessoas estão com a cabeça? Onde elas estão com a cabeça? E o sentido do Carlinhos Maia foi exatamente esse. Ah, eu divulgo a música da cantora Lineker, então isso ninguém fala. E daí que você divulga? Não tem uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Bom, e a dona Déia foi se defender, porque as pessoas começaram a questionar a Déia, falando: ô Déia, você tinha um filho, você tem 2 filhos da comunidade, o Paulo Gustavo, você é uma defensora sempre da comunidade, da voz ativa, e aí se junta a Carlinhos Maia, e a dona Déia foi se defender lá nas redes sociais, tá? Em um longo desabafo, mas assim, ela metralhou, tá? Ela disse o seguinte, olha só, pega aqui, qualquer coisa vocês vão lá no Instagram da dona Déia. Ela escreve assim, ó: hoje me senti especialmente com a responsabilidade de me posicionar em relação ao que deveria ser obrigação de todos, todas, todos e todes, né? De respeitar a orientação sexual e identidade de gênero de qualquer pessoa. Neste domingo, foi ao ar o programa do Domingão com o Hulk, em que o humorista e influenciador digital Carlinhos Maia fez uma participação como convidado e que eu me emocionei com a sua história, a história da sua mãe, a história do artista, tudo aquilo que a gente já viu. O programa foi gravado no início de dezembro, para ir ao ar em janeiro, período em que nós trabalhamos no Domingão com o Hulk, que estamos de férias. Não conhecia a história de Carlinhos Maia, e foi nesta ocasião que eu conheci pessoalmente. Ela continua: como mãe de um filho e uma filha LGBTQIA+, o Paulo Gustavo e a Juliana, pela própria experiência, sou sabedora dos preconceitos, de respeitos e violências em que pessoas da comunidade sofrem todos os dias. A história de vida do Carlinhos Maia me sensibilizou porque representa a história e a luta de centenas de milhares de pessoas. Para mim, trata-se desse entendimento. Contudo, o que me entristeceu no último dia 24 de dezembro foi que o mesmo humorista e influenciador digital postou em seu perfil um vídeo em que desrespeita a cantora e atriz Lineker, ao se fazer de desentendido quanto ao pronome correto para se referir à artista. Carlinhos Maia só não cometeu uma violência contra a Lineker, mas também com toda a população trans que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada. Ela diz aqui que o Carlinhos Maia foi o que o Carlinhos fez foi uma violência com as pessoas trans. O nome para isso é transfobia. Não é tolerável, admissível, sob qualquer pretexto, que a orientação sexual ou a identidade de gênero de qualquer pessoa seja motivo de piada. Concordo com a dona Déia. Ainda mais para um artista assumidamente homossexual e com milhões de seguidores em suas redes sociais. Ser uma figura pública de grande projeção, um influenciador, vem acompanhado de grandes responsabilidades. Certo aqui também. Ó, a dona Déia falando exatamente o que o Luciano Huck falou. Não dá para você ser gigante, Carlinhos Maia, e ficar falando qualquer coisa nas redes sociais, né? Isso realmente não rola. Se a justificativa apresentada pelo humorista foi de ser ignorante quanto ao tema tão sensível, isto é, não saber o pronome correto a ser utilizado com a artista Lineker, dela, Carlinhos não deveria fazer disso um troféu e muito menos uma piada. Quem a isso interessa?
Certamente não a comunidade LGBT, que apesar do humorista ter desdenhado no post em que pediu desculpas a Lineker, tendo feito questão de frisar que suas desculpas não se dirigiam à comunidade, é essa mesma que ao longo de uma história de muita luta vem conquistando os direitos. A garantia por lei de casamentos homoafetivos, de casais homoafetivos, de poderem ter filhos por adoção e tudo mais. Aqui ela dá uma chapuletada. Ela fala assim, ô Carlinhos Maia, se você está casado atualmente aí com o seu marido, com o Lucas Guimarães, foi porque as pessoas da comunidade, essas pessoas que você tanto despreza, estiveram na linha de frente. Sabe os peões? Sabe os soldados, que quando você está numa guerra, que são as pessoas que morrem primeiro? São as pessoas da linha de frente. Se você hoje tem esse privilégio de poder estar aí assumidamente, casado, no papel, isso e aquilo, foi porque pessoas lutaram por isso, apanharam por isso, morreram por isso. E ele despreza esta luta como um todo da comunidade em que ele é incluído, né? E aqui, gente, ela fala: por último, é importante dizer que o meu posicionamento rechaça a ideia de cancelamento. Ela fala, gente, não quero cancelar o Carlinhos Maia não, tá? Mas fiquem vocês sabendo que eu não sou conivente com as posições que eu estava ali do lado dele no dia da gravação. Até porque o negócio com a Lineker aconteceu depois. Mas se engane que o Carlinhos Maia ficou calado, viu, gente? Não ficou, não. Ele foi lá e rebateu a Dona Deia também. Olha só o que ele escreveu sobre este textão da Dona Deia. Enquanto a senhora faz texto, é na minha casa que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na televisão têm oportunidades reais. Isso daqui, eu acho que abre um leque de uma discussão boa. Concordo, acho que o Carlinhos Maia dá uma visibilidade muito grande, de novo, porque ele é muito grande. Os stories dele tem milhões de pessoas, por isso que ele tem que ter responsabilidade das coisas que ele anda falando lá. Qualquer coisa, tá, gente? Sobre qualquer assunto. Também acho que ele dá ali uma voz interessante para muitas pessoas, ajuda muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que combinar que o que ele faz ali é puro deboche, né? Ele utiliza aquelas pessoas para satirizar o estilo de vida delas. Mas aí também é uma coisa que eu acho que nem envolve o Carlinhos Maia, é a pessoa se submeter àquilo, né? Se ela está disposta a se submeter àquilo, tá tudo bem, vida que segue. Se ela tá ganhando para isso, vai que vai. Acho que aí eu nem coloco tanto na conta do Carlinhos Maia, não. É mais da própria pessoa que se submete àquilo ou não, né? Até porque também vai uma questão aqui. Na hora do dinheiro, as pessoas se submetem a qualquer coisa, né? Ainda mais subcelebridade que nós estamos acostumados a ver que fazem absolutamente tudo por fama e dinheiro, né? E se o Carlinhos Maia pode proporcionar isso a elas, aí elas se sujeitam mesmo. Bom, gente, torta de climão, de fato, entre Hulk, Carlinhos Maia, briga com a Dona Deia. Olha, quero saber o seu comentário, hein? De que lado vocês estão aqui? O meu posicionamento é claro, eu tô com o Luciano Huck, viu? Acho que Carlinhos Maia mete o louco mesmo, tenta se ausentar de uma responsabilidade que ele precisa ter. Claro, ele não precisa saber de tudo, ninguém sabe de tudo, mas ele precisa ter a boa vontade de aprender. O que custa aprender? E parar com essa birrinha dele de se achar o gostosão, o milionário que está acima de tudo e de todos. Vivemos em uma sociedade. Ele precisa evoluir como sociedade. Ele precisa crescer como um pilar muito importante de responsabilidade e parar de ficar se escondendo atrás de um vídeo de celular. É isso. Olha, comentários de vocês. Quero saber o que vocês acham dessa confusão toda. Comenta aí.